A troca de farpas entre Ciro Gomes e o PT continua nas redes sociais, depois da declaração de ontem, em que Ciro falou que Dilma Rousseff é uma das pessoas mais incompetentes que já passaram pela presidência do Brasil. Lula resolveu se manifestar. Durante uma entrevista para uma rádio de Dourados, no Mato Grosso do Sul, o petista rebateu a fala de Ciro Gomes. Eu não vou falar do Ciro. Ok. O que ele fez ontem foi tão banal, o que ele fez ontem foi tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando quando Jesus Cristo na cruz dizia, sabe, Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o filho já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Mas não é possível, não é possível. Não é possível um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. Eu só lamento profundamente, sabe, que seja assim. Eu não sei o que ele está querendo, mas quem planta vento colhe tempestade. Logo em seguida, Ciro Gomes, que afirmou não ter tido sequelas da Covid, fez uma publicação em sua página no Twitter rebatendo a fala de Lula. Eles só reagiram violentamente contra mim porque eu coloquei o dedo em duas feridas, duas vergonhas que eles tentam esconder: a corrupção do governo Lula e a incompetência do governo Dilma. Duas pragas que o PT semeou porque repetiu o mesmo modelo econômico, o mesmo tipo de governança, a mesma cumplicidade com os corruptos profissionais, o mesmo recrutamento de técnicos incompetentes e pouco criativos de governos anteriores. Na quarta-feira, quando Ciro Gomes falou sobre Dilma, o ex-deputado federal do PSOL, Jean Willis, tentou defender a ex-presidente. Ele postou em sua rede social a seguinte frase, se referindo a Ciro: "Que sujeito histérico desequilibrado. Será que é falta de mulher ou dormiu de calça jeans?" Pelo comentário, Jean Willis foi chamado pelos seguidores de machista. E aí, Augusto, que nos diz dos novos Machista capítulos? não, né? Se fica histérico por falta de mulher, então ele está histérico o tempo todo, o Jean Willis, com esse comentário. Ele não tem autoridade para fazer esse tipo de comentário, tá? Primeiro ele precisa conhecer. Agora é o seguinte, o Lula está bravo por quê? Porque, de novo, ele achou que foi misoginia, é isso? Deve ser. Quer dizer, ele trata com muita elegância mulheres, né, o Lula. Ele tratou com muita elegância a Rosemary, né, dos bebês da Rosemary Noronha, que era chefe do escritório da Presidência da República aqui em São Paulo e que decorou o escritório com o Lula vestido fantasiado de jogador de futebol. E ela indicava diretores das agências. Por isso que as agências funcionaram tão bem, né, no governo Lula. A Rose teve advogados providenciados pelo Instituto Lula, pagos aí regiamente, enquanto ela podia falar alguma coisa. Depois foi abandonada. E o Lula, que se referiu às mulheres de grelo duro do PT, não dá para esquecer. Não dá para esquecer. O Lula é grosseiro. Para quem não sabe, ele conta na presença de mulheres que ele não conheceu, acabou de ser apresentado a elas. Aquele tipo de piada cafajeste, né, que constrange até os homens ali que estão acostumados a frequentar cabaré. Ele faz isso. E agora está aconselhando as pessoas a agir com muita delicadeza. Né? Ele que diz que já providenciou um filho com a galega, ele se referia assim à mulher dele, porque pernambucano não é de perder tempo, tal. Esse aí agora virou o modelo, né, de homem gentil, né, de homem elegante. É o Brasil, né, do avesso. Diga, Zé. Que me desculpem, mas eu acho que o Ciro tem razão, né? E acho que o Lula também tem razão com relação ao Ciro. Eu não acredito em nada disso. É blá, blá, blá dos dois se apresentando, mas é tudo estratégia eleitoral. Os dois estavam ali se tolerando, o PT tinha tomado uma decisão de não responder a Ciro, na expectativa de receber o apoio dele, e Ciro querendo mostrar que se desvinculou do Lula e do PT. Esse governo que ele disse que era corrupto e que era incompetente, Ciro dizia a verdade, só que Ciro participava do governo.
era aliado do governo e, portanto, cúmplice de tudo que aconteceu. Isso o Ciro. E o Lula, sobre o Ciro, era aliado também. Era tudo farinha do mesmo saco. A estratégia eleitoral aí é uma tentativa do Ciro de se desvencilhar desse passado dele, do lulopetismo, que ele diz que está ultrapassado. Mas, enfim, é uma tentativa de se desvencilhar e ganhar votos. Esse povo só pensa naquilo, voto. Foi por isso que o Ciro Gomes foi atrás do João Santana, o marqueteiro do Lula, que conhece as fragilidades do PT, as fragilidades do Lula, e está tentando vomitar tudo o que ele aprendeu lá no lulopetismo, que ele agora critica. Então, assim, acho tudo isso estratégia. Eu não confio em nenhum dos dois. 2 minutos, Cris. Eu estava olhando as hashtags aqui, gosto de ver o que o pessoal está comentando, e tem uma hashtag pegando aqui que é Ciro Gomes tem razão. E o pessoal apontando esse duplo padrão da esquerda, né? A Manuela Dávila rompeu o silêncio e saiu em defesa da Dilma por considerar críticas de Ciro como misoginia. Aí fazem aquele dramalhão, é tudo grande. Eu queria pegar uma frase do ex-presidente Lula aí que a gente exibiu, que ele está dizendo que o Ciro tem que o Ciro tem um problema no cérebro, ele esqueceu do passado e tal. Eu estava associando isso ao próprio Lula. Eu acho que quem tem problema no cérebro e esquece o que ele próprio disse é ele, Lula, porque mais ou menos um mês e meio atrás, vocês vão lembrar porque a gente tratou disso aqui no Pingos nos Is e foi num episódio em que eu estava presente. O Lula esteve naquele evento do PT, em que ele fala em regulamentação da mídia, de novo, traz esse assunto à tona e começa a criticar a ex-presidente Dilma, porque não sei por que a Dilma não fez, mas deixe para lá. O Ciro tem razão, o Lula realmente ajudou no impeachment da Dilma, o Lula não queria a Dilma, o Lula sabe que a Dilma foi um fracasso e foi um fracasso dele, um fracasso indicado por ele. E os petistas sabem disso também. Então, quando ele diz ali que o Ciro tem um problema no cérebro, estou pensando que essa frase cabe muito bem para ele, para o Lula. Em relação a machismo, a misoginia, é tudo papo, né? É sempre esse vitimismo, essa mania de dizer que os outros fazem coisas horrorosas que eles jamais fariam, que eles são empáticos. Virou as costas, fechou a porta, entrou num outro ambiente. Ali está ele falando, o Augusto bem lembrou aí, ele era muito indelicado com as mulheres durante o governo, quando ele estava no cargo. Não é que ele seja indelicado na vida real, não. Ele é indelicado o tempo todo. Ele fala coisas feias, fala baixarias para mulheres que não conhecem, ele constrange. Isso é um machismo descarado. E vem depois falar e ser defendido por outros aí que falando que Ciro é machista. O Ciro é machista também. O Ciro já deu inúmeras provas disso. Então, hashtag ele não para Ciro, para Lula, para todos esses. E pior, são hipócritas além de machistas. Você, Ana, 2 minutos. Bom, vou começar de novo meu comentário com o que eu falei segunda e ontem, né? Que nessa briga aí entre Lula, PT, Dilma e Ciro, eu torço para a briga. Né? Agora, é tão bonitinho, né? O Ciro falar da corrupção, do partido corrupto que é o PT, mas quando foi ministro do PT, ele não abriu a boca para falar da corrupção, para falar do que ele sabia, para falar de todos os esquemas do partido mais corrupto do nosso país. Então, essa briga aí a gente quer mais é que eles falem, porque o brasileiro precisa saber que esses terninhos Armani aí do Lula, do Ciro, essa voz mansa lá Barroso agora do Lula e do Ciro, quando não estão aí se estapeando nas redes sociais agora, isso tudo aí não reflete as políticas estatais gigantescas, o Estado policialesco que eles vão instituir caso eles vençam no Brasil. E só para costurar esse comentário no outro comentário em relação ao MST, esquecemos de comentar aqui, né, que o MST, braço aí de partidos como o PT, braço de personagens e políticos como Lula, como Ciro, em 2018 eles picharam o prédio da ministra Carmen Lúcia, né? E eu estava puxando aqui a notícia e eu vou ler aspas dos integrantes, do que os integrantes do MST disseram. Em Minas, o Silvio Neto, do MST, disse o seguinte: Carmen Lúcia se tornou a inimiga número 1 dos mineiros. E a Miriam Muniz, também do MST, disse o seguinte: foram atiradas bombas de tintas e feitas pichações nos muros e calçadas do prédio,
onde a golpista reside numa cobertura. Não vamos dar descanso para toda essa corja que deturpa as leis para beneficiar interesses do capital. Assistimos essa semana que o Supremo é golpista. E onde está o Supremo? Alexandre de Moraes, Barroso, Carmen Lúcia? Que silêncio é esse quando acontece esse tipo de vandalismo? Mais uma vez, infelizmente, não é mais uma corte constitucional, é uma corte ativista e que passa pano para esse tipo de barbárie, esse tipo de vandalismo no Brasil.